Salve, salve, vôlei fã! Vocês que estavam perguntando onde é que está o Brazucas pelo mundo. Te deu uma paradinha aí por conta do fim da temporada de clubes, mas agora o Brazucas pelo mundo volta numa versão entrevista. E aí a gente vai aproveitar vamos dizer, esse hiato entre a temporada de clubes e a temporada de seleções para resgatar personagens, trazer brasileiros que fizeram sucesso mundo afora nessa temporada que terminou e já também projetar um pouco da temporada que já está começando. E hoje aqui, simplesmente, Guja, a gente tem a seleção que terminou a última Champions League tinha no meio de rede dois caras, Simon e Gustavão. Estamos bem acompanhados hoje aqui para começar esse Brazucas versão entrevista. Boa noite, Guja, tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite, nossos parceiros, membros, inscritos no canal. Gustavão, cara. Gustavão conosco para trocar essa ideia, num bate-papo gostoso aqui, para trazer toda a informação e todo o desfrute dele dessa temporada na Europa de destaque. Fala tu, Gustavão. Seja bem-vindo, meu chapa. Muito obrigado aí pelo convite, né? Muito bom estar aí com vocês, né? Nesse bate-papo. E estamos aí para trocar aí as experiências que eu passei lá e falar um pouquinho do nosso voleibol aí. Guja, então eu vou começar aqui, já que eu já dei o spoiler, vou começar pelo fim da temporada, né? A temporada termina para você, Gustavão, entrando na seleção da Champions. A gente fala muito aqui, a gente acompanhou sua temporada no Maaseik da Bélgica, falamos aí de reta final, playoff, temporada regular. Na Champions, cara, você foi destaque no bloqueio, acaba na seleção do campeonato. Se fosse terminar com, vamos dizer, um grande finale dessa temporada, essa presença na seleção da Champions, ao lado de um cara como o Simon, que é referência para todo mundo no meio de rede, foi para você a cereja do bolo da temporada 21-22? Oi, com certeza, né? A Champions é um grande campeonato. Eu sempre tive um sonho em querer jogar ela e realizei esse sonho. Ainda sendo um dos destaques, né? Não imaginava, simplesmente eu joguei, eu estava jogando em Maaseik, né? A gente não chegou a ir na parte final do campeonato, a gente só disputou, a gente saiu dos playoffs, né? Então, mas ficou, né, orgulhoso de mim mesmo, né, pelo resultado. Mas foi uma experiência muito bacana por ser a primeira Champions League que eu ter jogado, né? Ter essa experiência, jogar com grandes equipes, né? A nossa chave foi muito difícil, né? A gente jogou com um time da Polônia, um time turco e um time russo, né? Então a gente pegou aí só pedreira pela frente, e sendo que o nosso time da Bélgica era um pouquinho mais humilde, assim, perto desses grandes times que a gente pegou. Mas foi uma experiência muito bacana e consegui mostrar e fazer o melhor que eu pude nesses jogos aí. Irado, Gustavão. Cara, era a sua segunda temporada internacional, né? Você teve uma passagem de destaque na Argentina, você ainda, inclusive, foi premiado como principal central da competição, né? Da Superliga Argentina, mas era a sua primeira temporada na Europa, né, cara? E um clube belga com um atleta da Estônia, da Sérvia, da França, da Finlândia, da Argentina, do Irã, um treinador italiano, que antes era um treinador inglês. Cara, um Brazuca jogado lá no meio. Como é que era a comunicação? Como é que foi a adaptação dessa mistura, desse time tão globalizado, cara? Então, cara, no início, né, antes de eu ir para lá, para Maaseik, né, e eu ficava muito preocupado com a língua, né, e lá eles falam Dutch, então é uma língua muito difícil mesmo. Eu passei o ano inteiro lá e eu não consegui aprender muita coisa. Então meu grande desafio era esse, era a língua. Só que chegou lá, cara, era todo mundo no mesmo, entendeu? Tinha um estoniano, tinha um argentino, tinha um iraniano, então todo mundo estava no mesmo barco ali, sem saber falar. E no clube lá eles botaram como a língua principal o inglês. Então isso facilitou bastante entre a gente, assim. Então era meio que obrigado a só falar inglês, porque o técnico era inglês, aí tinha todo mundo estava ali e era uma mistura de língua. Às vezes tinha dois no final da temporada, né, que chegou um estoniano e nosso time tinha um estoniano, então não podia falar a língua deles. Então era todo mundo em inglês. Foi botado isso como meta. Então, mas foi um de cada cultura. Então no início foi meio
até o time entrar assim nas engrenagens mesmo, demorou um período, até então que teve a troca de técnico, né? A gente ficou 3 meses com o técnico inglês, aí depois chegou um italiano, mas deu tudo certo, sim. No final ali tava muito legal, cara, muito bacana. Ô Gustavão, falando um pouco de parte técnica, alguma coisa surpreendeu você? De forma de treinamento, alguma coisa diferente que você não estava acostumado no Brasil, ou como a gente costuma falar em todos os esportes, né? O idioma do esporte é universal, né? Não importa com que língua que você fala, quando você entra em quadra, todo mundo joga da mesma forma. Teve algo muito diferente nessa experiência belga? Cara, para mim, né, que eu cheguei lá em setembro, eles não fazem muito essa pré-temporada que nós brasileiros somos acostumados a ter aqui no Brasil, né? Fica 3 meses numa pré-temporada com parte física muito forte. Lá essa parte física eles não têm tanto forte como nós aqui, que a gente malha pesado, tem 3 meses com uma preparação mesmo, treina na areia, toda essa parte. Lá não. Lá eles já chegam um de cada canto do mundo, assim, se conhece, já começa a jogar. Então eu vejo que essa pré-temporada é diferente de nós com eles, né? Eles priorizam muito mais jogo, né? Muito mais do jogado que essa parte técnica que a gente treina aqui. A gente chega aqui, pratica bastante o passe, né, manchete, toque, deslocamento, bloqueio. Lá não, já chega meio que todo mundo de um lado, meio que vai partir para essa parte de técnica, né, de bloqueio, de ataque, meio que no jogo mesmo. Com salto. Isso, com salto, jogando, essa parte bem competitiva, né, até os mais jovens, né, eles chegam, eles aprendem jogando. Uma coisa que na Argentina também era assim, cara. Quando eu fui para a Argentina, foi a mesma sensação que eu tive. Eles praticam muito mais essa parte de jogo mesmo. Até que na Argentina, para mim, eles são muito mais peladeiros que o brasileiro, né? Então, lá na Europa, principalmente na Bélgica, ele é meio parecido, assim. E nós no Brasil, a gente treina muito essa parte de força, né? Jogadores têm muita força física, e lá fora, na Bélgica, não tem muito essa força física, mas tem essa parte da habilidade. Eles são muito... ataque muito na ponta dos dedos, exploram bloqueio direto. É bem mais difícil você fazer um ponto de bloqueio. Aqui no Brasil tem muito mais enfrentamento, muita mais brutalidade, né? E lá fora não. Eles têm mais essa parte de jogar no bloqueio, pegar de volta, largo no meio da quadra. E aí a defesa entra, eles largam lá no fundo. Então tem esse jogo mais sujo, assim, bem dizer, perto da gente brasileiro, que quando eu cheguei lá a gente acaba se irritando um pouquinho, né? Porque os centrais, por exemplo, atacam para cima, eles não têm essa. E aqui no Brasil não, a gente quer fazer barulho na quadra, né? Tem essa parte da força, assim, que isso mudou um pouco a forma até de jogar. Tinha que chegar lá, às vezes saltar um pouco menos, para não tomar nos dedos. Então tive que mudar algumas coisas assim. Que louco, teve que se adaptar para continuar performando num estilo de jogo totalmente diferente, né, Gustavão? E nessa dificuldade de diferença de parte física, você fez uma programação específica, especial? Como é que você suportou a temporada toda nesse ritmo assim? Eu fiz uma parte física de força antes de eu ir, né? Eu me preparei assim, uns 2 meses antes a parte de força. Então eu cheguei lá bem travado mesmo, assim, no início. E lá todo mundo chega muito leve, chega depois de seleções, né, todo mundo está na seleção, chega lá meio leve, já explodindo, mas eu cheguei lá meio travado. E aí lá eu conversei com o provador físico, eu fazia o trabalho dele e no finalzinho eu fazia alguma coisa que eu gostava de fazer. Então o clube era muito bom nisso, o provador físico lá é bem aberto, ele conversava muito comigo, falou, não, você gosta de fazer, você pode fazer. A gente entrava num acordo juntos, assim, né? Os exercícios que eu achava que para mim era importante e ele passava o que ele achava. Então a gente entrou num acordo, assim, foi muito legal mesmo. Passei o ano inteiro sem ter nenhum problema e foi muito bom, assim. No início foi mais essa parte de quadra, né? Línguas, culturas diferentes, que foi um pouquinho amarrado os 2, 3 primeiros meses, mas depois, assim, foi muito bom, cara. Ô, Gustavão, do time do elenco que você jogou nessa última temporada, você só conhecia o Ian Martínez, o argentino,
que jogou contigo no Sesc? Era só ele mesmo. Eu tinha jogado com ele no Sesc, então já tinha uma amizade assim com ele, que foi ele que me ajudou bastante também no início. Ele já estava lá, né, um ano. Sim. E ele passou um ano muito difícil, porque foi bem no meio da pandemia, né? Então foi um ano difícil. Então eu cheguei lá, ele já me explicou a situação, como que funcionava na Bélgica em relação ao Covid. E quando eu cheguei também estava meio tudo parado, né? Na verdade, eu entrei na Bélgica no segundo dia que, tipo, abriu a fronteira, assim, para passar, a gente foi para lá. Então estava no início de tudo ainda. E aí ele que ajudou bastante assim nesse aspecto de clube, né, de comportamentos e tal que eles têm lá. Um belga é muito correto, né, no horário, eles são muito, tipo assim, seu treino começa às 4, eles gostam que você chegue 3h30, 3h40 no máximo. Então tem essa parte assim que os belgas são muito corretos, né? Se o treino é 1h30, é 1h30, entendeu? São bem chatos em relação a horários, né? Então, tudo isso ele foi me informando já de cara, que foi meio caminho andado, assim. Bem demais. Gustavão, 3 vezes você foi o melhor bloqueador da Superliga no Brasil. Tem alguma saudade, tem alguma ambição de jogar no Brasil, ou sua carreira agora, nessa sua idade, você é 86, né? Você tem 35 para fazer 36, né? É isso? Isso. Sua ambição agora, com essa porta aberta na Europa, meter o pé no continente europeu aí, chegou com tudo, e o objetivo é esse mesmo? Na primeiro instante era esse mesmo. Até eu queria ter ido um pouquinho mais cedo, né, para aproveitar mais a Europa, mas eu consegui agora, né? Fui para a Bélgica e foi muito bom, assim, esse primeiro contato que eu tive, né? Que eu falei no início, foi meio difícil, mas foi muito bom, e agora eu pretendo ficar lá mais um tempo, ter experiência em outros países, né? Eu tenho um sonho muito grande em jogar na Itália, né? Meus pais são italianos, minha família inteira dos dois lados são italianos, então eu tenho um sonho de jogar lá. E até pelos meus filhos, né? A família, a gente se encontrou muito lá fora, meus filhos amaram. Meu filho de 5 anos voltou falando Dutch já, a gente ficou 5 meses e pouco lá de escola, ele já falava 70% do Dutch. Que louco. Então, eu vi essa experiência no final. No início foi meio punk, assim, porque ele não entendia nada, chorava, mas aí no final eu vi que o vôlei estava indo muito bem, a minha vida profissional quanto, né, familiar estava indo muito bem, assim, foi muito legal, cara. Foi muito gostoso ver a parte final deles, assim, meus filhos bem. Então eu tenho essa vontade ainda de manter esse vôlei lá fora ainda. Tentar jogar em outro país, em outras línguas, e dar essa experiência aos meus filhos também, né? Que hoje em dia é muito, para mim, vale muito. Mas eu pretendo sim jogar, voltar e encerrar a carreira aqui no Brasil, com certeza. Ô, Gustavão, me corrija se eu estiver falando besteira. Mazeica é uma cidade muito pequena, né? 25, 30 Isso, mil habitantes. isso, bem pequenininha. Que experiência de vida foi essa, cara? Assim, de estar num Cara, continente eu vou te falar diferente, numa assim cidade muito que... pequena, no meio da pandemia. Cara, foi muito bom, cara, porque como era pequenininha, a pandemia lá não tinha muitas restrições, né? Porque é cidade pequena, ali todo mundo se conhecia, então o vírus não chegava com força lá, entendeu? E era uma cidade de bastante idosos, né? Então tinha um certo cuidado, assim, mas era meio... Chegou lá, já não usava mais máscara, o pessoal muito acolhedor, acolheram a gente muito bem. O time, assim, era sensacional, uma estrutura... Por ser Bélgica e ser um país pequeno, eu achava que não ia ter essa estrutura toda, mas todo o campeonato, todo o time, estrutura muito boa, as quadras boas, campeonato funcionando direitinho, com todos os cuidados, né, até com o Covid. Então, sim, foi uma experiência muito boa. E em relação à família também, né? Eles amaram lá, eu com 2 filhos pequenos, então eles amaram, sendo cidade pequena, mas com bastante qualidade, assim. A gente foi muito bem recebido pelo time e muito bem pela comunidade, assim, que é uma comunidade, né, bem pequenininha. Então, as pessoas, eles ajudaram muito no início. Então, foi muito bacana.
essa experiência internacional, né, da gente viver isso, sentir mesmo, né, viajar, não só com os olhos, mas presente. E é louco como o brasileiro é bem recepcionado em tudo quanto é canto, né, cara? Imagina você lá 2h15 chegando, aquela baita atração, porque o voleibol na cidade é o motivo, né, do lazer, da resenha, do entretenimento, do jovem, do adulto, do senhor, do idoso, enfim. E aí, pô, eles ficam felizes em sentir que vocês estão em casa, né? Trabalhando, Isso. gostando, Então, introduzidos à cultura, lá na interessados Bélgica, também, né? Demonstrar interesse em fazer amizade, em conhecer o lado deles. Que massa, Gustavão. e lá na Bélgica eles têm esse, né, pelo menos lá em Mazei, que eles tinham essa, cara, eles queriam me ver bem, tipo assim, no primeiro dia eu cheguei lá, no segundo já apareceu um monte de pessoas mais velhas, assim, com caixas de brinquedo para dar para as crianças, para receber, para dizer que eles estavam bem. Eles iam perguntar no segundo, terceiro dia, pô, eles vão para a escola, eles estão indo para a escola. Então eles tinham uma preocupação muito grande com a família, cara. E eu falo para todo mundo que lá eu me senti assim, né, muito bem recebido, com todos os sentidos, entendeu? Então eles me ajudaram bastante nisso, cara. Foi muito legal mesmo. Por ser cidade pequena, talvez, a cidade grande podia ser diferente, não sei. Mas eu fui também com o pé atrás, sem saber onde que eu ia estar, né? Tinha algumas referências, né? Que pessoas que tinham passado por esse time também, que jogaram uns anos atrás, e falaram, não, pode ir de olho fechado, que você vai gostar, sua família vai estar em boas mãos. Então foi muito bom, cara, muito bom mesmo. Aí a bola flui, né, cara? Você não tem Aí no nenhuma início, preocupação. isso, aí a família estando bem, eu senti eles bem, a gente estava morando bem. Aí nos primeiros jogos estava ainda tudo fechado, né, por causa do corona, então não tinha público. Mas assim que abriu o público, assim, o negócio foi surreal. Assim, primeiro jogo já estava tudo lotado, os ingressos lotados, as pessoas curtindo. E lá é uma festa, né, cara? No Brasil também, assim, é uma torcida calorosa que vibra e tal, mas lá para eles é um show, né? É como um show da NBA. Então, é muito legal, cara, muito legal mesmo. Ô, Gustavão, gastronomia lá tem alguma coisa muito diferente? Coisas que vocês não estavam acostumados? Ou é um negócio mais normal, perto do que vocês imaginavam que poderia ser? Cara, eu como um bom gaúcho, né, cara, eu gosto muito de carne. Então, uma coisa que lá pegou foi essa. Eu não tinha essa carne que a gente tem aqui. Então, a gente praticamente num ano ali, a gente não teve muita de fazer churrasco que a gente faz aqui, né? Lá não existe isso. Então, a gente sentiu um pouco falta mesmo foi da carne, assim, né? Lá come muito frango e porco, né? E os belgas também, né? Tem uma refeição um pouco diferente da gente. A gente é muito farta, né? A mesa sempre cheia de comida, se come à vontade. Lá não. Lá eles são bem regrados com a alimentação, mas para nós deu tudo certo, né? A gente ia no mercado, encontrava todas as coisas que tem no Brasil, então não tivemos problemas, né? E a competição, Gustavão? Como é que é a competição lá? É uma Copa, uma Superliga? Que tipo de torneio disputou além da Champions lá? A gente disputou a Champions, aí tem uma Copa que é igual a nossa aqui, que é a Copa do Brasil, né? E aí a gente jogou a Liga normal, que é parecido, só que muda um pouco a semifinal. A semifinal é Final Four, né? Joga todos contra todos, ida e volta, e sai os dois melhores, entendeu? Para a final. E aí até que foi o nosso erro. A gente perdeu o primeiro jogo, se eu não me engano, para o quarto, a gente classificou em primeiro, e a gente perdeu para o quarto colocado fora de casa 3-2, eu acho, o primeiro jogo. Que daí depois deu escolha do segundo colocado perder 2 jogos para tirar a gente, entendeu? Olha só, então os belgas que são tão certinho, numa hora deram uma. Eles não sei se eles falam lá que eles meio que escolheram, mas eles perderam o último jogo de 3-2 no tie-break, mas botaram o banco inteiro jogar, entendeu? Suspeito, Então, pelo menos suspeito, foi né? meio suspeito, mas a gente sabia que corria esse risco. Se perdesse o primeiro jogo é muito importante, né? Uhum. Quanto o quarto ainda. Então, quem passou para a final foi o quarto colocado.
né? Eles ganharam, perderam fora, ganharam em casa quase todas as partidas, né? Aí Essa foi a diferença. é conta de quem manja do regulamento E aí os dois melhores times eram nós e Roselar, né? Que eram os dois melhores times, assim, que, princípio, no papel era para chegar numa final, né? E só que daí, nessa final, nesse último jogo aí, se o Roselar ganhasse de qualquer resultado, a gente estava dentro, mas aí eles acabaram perdendo esse jogo aí, 3-2. Que veneno. Acontece em todos os lugares. Como dizia o outro, né? Acontece nas melhores famílias, né, Gustavo? Isso, não tem jeito. E aí a gente ficou fora dessa fase e a Copa a gente perdeu também. Quanto nós, quanto o Roselar, a gente perdeu na fase mesmo. Foi nas quartas de final, se não me engano. Então, para essa temporada, são outras equipes belgas na Champions. Na Champions tem o Roselar, que foi campeão, né? Continua. E aí o outro é a Salt, né? Que é até agora que é um técnico de lá, vai ser, não sei se é o Ide, ponteiro, que jogou aí jogou muito tempo lá fora. Ele jogou muito tempo na Alemanha. Ele que está como técnico lá. Que massa. Ô, Gustavão, e deu para aproveitar um pouco da Europa com as restrições mais tranquilas com a pandemia, ou não deu para curtir muito, sair para viajar, conhecer outros países por perto numa folga? Até deu, ali perto a gente estava num ponto bem, bem interessante, assim, que era 1 hora a gente estava, 1 hora e pouquinho estava em Bruxelas, né, que era a capital da Bélgica, e 1 hora a gente estava numa cidade grande da Alemanha, e 1 hora e meia de Amsterdã. Então tá num ponto bem de 3 países, assim, né? Então, mas aí, como tinha essa restrição e medo, né, de pegar e ficar fora de um jogo importante ou de uma Champions, assim, no início a gente teve bastante receio, a gente não viajava muito, assim, ficava ali só, né, pegava o carro, ficava ali na cidade, muito coisas com as crianças e tal, e aí depois virou o ano, aí deu uma leve melhorada, assim, aí dava para sair um pouco mais, consegui fazer algumas visitas em algumas cidades, assim, próximas, assim. E Gustavão, você falou dos seus pais italianos, né? Bonato, claro. Tem o passaporte? Tem o passaporte europeu? Eu já estou a caminho, estou fazendo. Ótimo, isso é muito bom. Uhum. Isso é Não muito sei se bom, eu porque... consigo aproveitar, mas com certeza Não, meus filhos mesmo que aí vão não... conseguir. Mesmo que não jogando como o europeu, né? Segue jogando como o brasileiro, o estrangeiro. A gente sabe que o passaporte europeu ele abre algumas portas em algumas superligas na Europa, né? Mas não significa que você vai jogar como europeu, né? Sim, segue como brasileiro, mas é um abre portas, né, cara? E para a família, sem dúvida. Com certeza. Não, estamos indo atrás aí para que isso saia. Ô, Gustavão, o nível da Champions, de alguma forma, te surpreendeu? Porque a gente sabe que é a competição mais forte do planeta, os principais jogadores acabam atuando, você tem países com 3, 4 times fortes. O que da Champions te chamou a atenção? Cara, por exemplo, você vai jogar, que aqui no Brasil, por exemplo, joga Mundial, mas joga em casa, entendeu? Não tem essa troca, né? De você jogar, por exemplo, ir para a Turquia, fazer um jogo e voltar, depois de 10 dias ir para a Polônia, fazer um jogo e voltar, jogar em casa com os caras, depois ir para a Rússia, voltar, que lá é muito próximo, né, de um país para o outro, né? E aí você joga outros tipos de vôlei, que nem a gente jogou com a Turquia, é de uma forma, a gente jogou com a Polônia, que era parecido com os belgas, né? É um jogo mais suave, assim, um time que não era tão porradaria, mas vai jogar contra a Rússia é só porradaria o tempo inteiro. Então teve vários níveis, né? Você joga com um time muito forte fisicamente, o outro menos forte, mas com tanto perigo quanto o outro, entendeu? E tem bastante disputa, né, cara? Então, a nossa chave, assim, os russos eram para ganhar todos, mas acabaram perdendo alguns jogos 3-2, né, contra a Turquia e contra a Polônia. Então, é bem disputado, assim, bem interessante, assim, porque tem um longo período, né? Não é Champions disputada em 2 finais de semana, né? Então, isso é interessante.
E a escola do... Bom, quem terminou a temporada foi o Bertini, né? O italiano foi quem concluiu a temporada com vocês, né? E ele é treinador da República Tcheca já há 2 ou 3 temporadas também, da seleção tcheca, né? Legal a Uhum. escola do italiano, foi legal trabalhar com um treinador Cara, italiano ali. foi, cara. Eu me senti muito bem. Ele chegou assim, o voleibol que ele gostava de jogar era praticamente o nosso voleibol brasileiro, né? Brasileiro com o italiano, né? Por ele, assim, eu senti bem parecido, cara. Ele gostava, é a mesma coisa, né? Eles gostam muito de jogar muito taticamente, muito forte, né? Taticamente, ele queria que fizesse lá, sei lá, sacasse na um, todo mundo sacasse na um, entendeu? Então, muito forte, taticamente. O outro que estava com ele no início, não, era meio livre, assim, entendeu? Ele já não era tão taticamente, assim, rígido, né? O italiano, não. Ele gosta, não, vamos pegar essa aqui, já sai com muitas marcações, muito estudo, bem perto mesmo do que nós brasileiros, né, jogamos, assim. Então, quando ele chegou, assim, até o nosso time deu uma evoluída muito grande, assim, de resultado, e a gente começou a ganhar até uns jogos, a gente jogou em casa contra um jogo da Turquia, contra o Ziraat, né, que era até o Camerro que estava do outro lado. A gente conseguiu fazer um jogo 3-2, um grande jogo dentro de Foi casa. quantos tocos no Camelo o Gustavão botou nessa aí na conta? Cara, ele jogou nesse jogo, ele não chegou a atacar muito, porque a gente procurou ele muito no saque, né? A gente tentava tirar ele de qualquer forma do ataque, e ele também estava sentindo um pouco fisicamente, né? Ele tava, acho que não lembro se era o ombro, o joelho meio ruim, não foi muito bem nessa partida, mas a gente conseguiu tirar ele do jogo já no início, no saque, e aí ele acabou não jogando muito. Então, mas ele continua com a saúde dele, né? Mesmo Grosseiro. machucado, era difícil segurar o homem. A bola vem quente. Gustavão, a gente já está falando aqui de. Você está falando de passaporte, de coisas que você vai poder usufruir na vida, mesmo pós-vôlei. Como é que o pós-vôlei faz parte do seu dia a dia? Você já se planeja, você já pensa, você já sabe o que você quer fazer depois. Como é que é essa coisa na sua cabeça hoje? Cara, é muito difícil, né? Eu sempre fui um cara muito pé no chão, eu sempre me preocupei muito com o pós, né? Mas, cara, eu nunca. Eu penso direto no pós, só que não vejo que a hora chega, sabe? Agora, eu com 35 para 36 anos, começo a pensar assim um pouco, já me dá um. Porque, assim, trocar uma coisa que eu fiz há 20 anos, né? Mais de 20 anos fazendo, e trocar por alguma coisa assim que você não sabe que você vai achar, de gostar, de amar, como é o voleibol hoje, né? É bem difícil pensar nisso, dá uma dor, assim. Mas claro que tudo vem com o tempo, né? Eu venho pensando, tenho estudado, tenho feito alguns cursos, né, de gestão. Eu gosto muito dessa parte de gestão. Então, eu como mexer, sei lá, ser técnico, coisa assim, eu não consigo me ver. Mas na parte de gestão eu gostaria bastante, assim. Então, não sei se é isso, mas eu venho me preparando, né, mentalmente, venho estudando, fico lendo, né, fico em movimento para que quando eu parar, assim, decidir, agora eu quero parar, vou fazer alguma coisa, mas até então não tenho nada decidido ainda. Tem muita lenha para queimar ainda, tem muito prêmio de melhor bloqueador da competição para receber ainda, Gustavão. Eu lembro do Gustavão, cara, 2003, Campeonato Brasileiro de Seleções Isso aí. Infanto-Juvenil, depois a peneira do Banespa em 2004, fomos selecionados, mas você ficou, Gustavão, depois você acabou jogando em 2004 no Bana? Não, eu acabei ficando, mas aí, na época, o meu clube, que era a UX, né, a Universidade de Caxias do Sul, estava jogando a Superliga, e aí eles viram fazendo a peneira, viram que eu passei lá, eles, não, a gente vai te usar a próxima temporada, a gente vai fazer o contrato aqui com você, e gostaria muito que você ficasse, e aí, como eu morava em casa, jogava em casa, né, em família, eu resolvi ficar mesmo, e aí eles me aproveitaram no adulto no ano seguinte, né? Que foi muito bom Lembro. também. Eu acabei jogando, acho, depois disso aí, no próximo ano já acabei jogando Superliga, e aí eu fiquei 2 anos aqui, aí que eu saí mesmo. Mas nessa Gustavão, 2013, foi 2004 para 2005, né? 2000,
3-4, era para ser a temporada ainda em 2004, né? É isso, Começo isso. do ano de 2004. Fomos Isso aí. selecionados, eu, Gustavão, Rafael Baroni, fizemos até Isso. uma matéria para o Folha de São Paulo na época, foi uma massa tal, mas nenhum de nós três ficamos no time depois. Todo mundo foi para Foi outro para os canto. outros times, Eu né? fui para Fonte, fui jogar em Campinas, o Baroni foi para São Caetano, se não me engano. São Caetano. Mas foi bem legal. E Gustavão, você tinha 2,11, você não tinha 2,15, né, cara? Depois você fez um belo de um tratamento de uma RPG, enfim, né? De uma postura que te acrescentou ainda mais alguns bons centímetros, né, cara? Nessa época aí, eu acho que eu tinha... Era 18, né? 17, 18 anos. 18. E eu tinha uma... Eu tenho ainda até hoje, né? Mas eu era muito mais, né? Uma cifose nas minhas costas. E que eu comecei a fazer um tratamento mais pesado, assim, com esse problema que eu tinha e que fez eu crescer alguns centímetros a mais aí, né? Foi mesmo a postural que fez eu abrir o peito, né? Arrumar as costas. E na época fiz com a UX, aí depois fui trabalhar com o Giovanni em Joinville. E aí fiz um trabalho de pilates lá, muito bem, fazia 3, 4 vezes por semana, assim. E foi que me ajudou bastante, cara. Me ajudou muito naquela época. E aí eu cresci mais uns 4 centímetros aí. Que demais, né, cara? Que espetáculo. Parabéns pela sua carreira, meu chapa. Eu tenho muito orgulho de ser contemporâneo do Gustavão, ter visto todo o processo, a continuidade e, meu, sei que você tem muito o que colher ainda dentro de quadra. Um cara que se cuida, um cara que preza pela saúde, não só física, mas como mental, família, e que ama o voleibol mesmo, né, cara? Um cara que tá ali porque gosta muito disso. Eu só desejo muita sorte, muita prosperidade para você, Gustavão. Obrigado aí. Lembro desde o início, né? 2003, cara. Olha quanto tempo passou, já estamos aí. Pô, é muito tempo. Essa seleção gaúcha tinha o Lucão, tinha o Schmidt, tinha o Thiago Soares, né? Que a época do Thiago Alves, que era uma máquina, né? Era um absurdo o que ele jogava. Aí tinha, né, era o Luquinhas de Libro, a gente foi campeão brasileiro em 2005. Né? Aí era o Luquinhas, o Thiago Alves, eu, o Lucão. Aí tinha o Schmidt, o levantador mesmo. Aí tinha os dois ponteiros, tinha o Clint, tinha o Rude também, que chegou a jogar Superliga. O Clint. Então o nosso time era bem... A gente foi campeão brasileiro aí em 2005, 2003 deu São Paulo. Isso aí a gente perdeu mesmo. Verdade. Eu vou aproveitar esse tópico Seleção Gaúcha para fazer aqui a minha pergunta de despedida. Semana passada eu estava aqui, assisti um Vôlei Renata e SESI, um jogo treino aqui preparatório para o Paulista no Taquaral, e conversando com gente das antigas, a gente lembrou aí de como eram bons os tempos que o Rio Grande do Sul tinha 4 times na Superliga, né? Isso tinha mesmo. Ubra, tinha UX, tinha Bento, tinha São Leopoldo. Então, assim, hoje, quando a gente olha para a Superliga e não vê times gaúchos, né? Dá uma... É até estranho. É estranho, né? Porque foi uma... o que tem de jogador gaúcho que essa geração de vocês aí gerou para o vôlei brasileiro é um absurdo, né? E assim, infelizmente a gente não vê uma possibilidade de aparecer um time, né, Gustavão? Não sei se você tem alguma informação diferente aí, mas é uma pena não ter time. Cara, até eu tô aqui, né? E como eu tava aqui, eu fui visitar até o time onde que eu comecei, né? Todo ano que eu venho, eu passo lá e vejo a molecada treinando, bato uma bola com eles, né? Incentivo, tento ajudar o máximo que eu tenho de experiência e do que eu vejo do vôlei, tento ajudar o projeto aqui, né? Que é um projeto pequeno, que está aí, está durando, né? Tem o Giovanni, que foi meu treinador, meu primeiro treinador, que tirou daqui, foi Minuzzi, Éder, tem eu, tem o Cachopa, né? Saíram todos desse time e desse treinador. Então, eu venho para cá e tento, né, passar o máximo que eu sei. E tá bem difícil, assim, né? O Rio Grande do Sul, sem ter um time. Na minha época aqui, tinha a Ubra, que era, né, campeão brasileira. Então, isso foi um grande espelho para mim continuar com o vôlei. Então, hoje, sem nenhum time, eu não sei se tem grande exemplo, ou espelho para a molecada seguir. Então, eu acho que isso é muito importante. Tinha que ter, sim, um ou dois times. Eu sei que Bento também tem, né, a categoria de base, né, com Fernando Rabelo. Tem o Gustavo, que tem uma categoria de base lá em Canoas. Mas acho que até onde eu sei, não tem nada assim para vôlei adulto, né?
Mas a gente está aí, sempre à procura, né? Tentando ajudar ao máximo, para ver se consegue parcerias e para ver se consegue montar um time para voltar aí devagar na Superliga C, B, até conseguir na A de novo. Guja, quer fazer a sua de encerramento aí? Cara, eu acho que eu queria deixar o Gustavão à vontade, cara, para ele agradecer ou para ele tocar num assunto que ele deseja, o que, que ele está esperando para a sequência, o que, que ele sente falta do Brasil. Cara, tá contigo, Gustavão. O que, que você acha que, meu, para terminar com chave de ouro, o que faltou dessa entrevista contigo aqui? Eu queria agradecer aí vocês, né, por ter feito essa entrevista. É sempre bom estar batendo um bate-papo desse, né? E tá mostrando, passando a experiência, mostrando como foi lá na Europa, né? Jogando fora de um país, fora da nossa cultura. Então é muito bom até para quem está assistindo a gente ter uma noção, né, de como funciona a nossa vida de atleta também, não só como jogador, mas viajar com família, né, e tudo mais, mudando de cultura. Então é muito, muito bom isso, ter esse bate-papo. Esperamos que, né, mais para frente fizermos outras. Pode me chamar aí que eu estou sempre aqui disposto a dar essas entrevistas, né, esse bate-papo com vocês. Bacana. Então aqui, ó, estamos, para quem perguntava, o Brazucas pelo Mundo está de volta nesse formato entrevista aí antes de começar a temporada. Depois a gente volta sempre semanalmente, fazendo um resumão aí dos brasileiros espalhados nesse mundão. E o que tem de brasileiro espalhado no mundo não é pouco, né? Então, assim, agradecer demais aí ao Gustavão pelo tempo. Tá passando um friozinho em Caxias do Sul, vai curtir a família, vai ligar a lareira, colocar alguma coisa, porque 7 graus, como você falou que tá aí, hoje é bom não sair de casa. Gustavão, obrigado demais. Parabéns Obrigadão, viu? Obrigado pela mesmo. temporada. E conte conosco. A gente vai continuar seguindo os brasileiros mundão afora aí. E assim que tiver novidades aí sobre o destino do Gustavão, a gente vai estar anunciando aqui no Ambivôlei. Guja, parceiro, obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta para mais um papo bacana aí. Obrigado, moçada. Um abraço. Beleza, valeu, obrigado. Valeu, Gustavão. Valeu, um abraço.